Vamos lá, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stem, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Já peço pra você, meu amigo e minha amiga, meu companheiro e minha companheira, pra você que tá chegando, por gentileza, já deixa o like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Então chega deixando o like, inscrevendo-se, que tem muita coisa boa nessa noite aqui na Gol TV. Cara, vou falar 3 assuntos importantes. Alejo Velis, Martin Ojeda, que deixou muito claro que quer voltar para o futebol sul-americano, e vou falar também sobre Luciano Juba. Isso e muito mais desse vídeo. Deixa o like, inscreva-se aqui na Gol. Boa noite para você, seja muito bem-vindo. Torne-se membro aqui da Gol. Deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo para que nós possamos crescer cada vez mais. Dito isto, vamos às informações. Meus amigos, vamos lá. Alejo Velis, jogador que já vai ser jogador do tricolor baiano, né? O contrato dele termina dia 30/6 agora de 2026 e tem chamado a atenção aí pela sua versatilidade e tem chamado a atenção também pela sua qualidade técnica. Os números dele esse ano lá no time argentino não são dos melhores, tá? Não são dos melhores. Vou trazer para vocês aqui os números dele, ó. No totalzão ali, pela equipe do Rosário Central, ele tem 98 jogos, faltam 2 jogos para ele completar 100 jogos, e ele tem 29 gols. 29 gols nessa competição. Aliás, pelo Rosário Central, tá? Tem 29 gols e 3 assistências, tomou 14 cartões amarelos. Vou trazer aqui nessa temporada, só para você ver como que nessa temporada efetivamente ele não está muito bem, né? Ele já está vendido, ele vai para o Bahia, né? Enfim, ó, nessa temporada, só para você ver, pela Libertadores foram 4 jogos, ele não fez gol, tá? Tomou cartão amarelo e no campeonato, no torneio Apertura, ele jogou 14 jogos dos 16 e fez 4 gols. Então, assim, ele tem... E a grande questão, quando você olha os números dele jogando pelo tricolor baiano, você tem a sensação de que ele não tá bem. Cara, mas ele tá jogando pro grupo, ele tá jogando pra equipe. Então, assim, ele tem chamado a atenção positivamente, porque apesar de não estar fazendo gols, apesar de não estar cooperando com gols, ele está jogando pro grupo. Ele tá jogando, como eu posso dizer, pra equipe, né? E aí isso tem agradado bastante. Ele é quase um ídolo lá, já jogando lá no Rosário Central, com pouquíssima idade, com apenas 22 anos, tá? Mas vai ser jogador do Bahia brevemente. Um fator que eu sempre disse, um fator que eu deixei muito claro, referente a algumas situações, é de que o Alejo Velis, ele, para mim foi um erro para o Bahia não ter trazido o Alejo Velis com antecedência. Para mim, deveria ter, né? Por conta da falta de qualidade ofensiva do Bahia, o Alejo Velis era para ter chegado agora. Eu tenho certeza que ele vai ser muito bem utilizado, consequentemente ele vai ajudar bastante. Uma outra questão, né, é a ambientação. É por isso que eu falo, cara, traz o Alejo agora, deixa o Alejo jogar, né, deixa o Alejo de alguma forma performar bem, para a gente entender em que pé, né, que ele vai estar, em que pé que ele vai, se ele vai se adaptar rapidamente ou se vai precisar de uma pré-temporada para entender onde é que ele está, para entender a que ponto, enfim, ele vai poder ajudar esse Bahia. Eu acho que ele não vai chegando já no meio do ano e sendo titular. E se tratando do técnico Rogério Ceni, a gente sabe que o Rogério Ceni tem muita dificuldade em lidar com garotos jovens, né? Tem muita dificuldade com isso. Então eu não sei até que ponto ele vai chegar, já performar, enfim, e já fazer a diferença nesse time do Bahia. Pelo menos essa é a sensação aí que eu tenho, tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre Martin Ojeda. O Martin Ojeda, meus amigos, ele é um jogador que eu venho trazendo aqui há muito tempo, e diferentemente do Alejo Velis, ele é um jogador diferente, ele é um jogador clássico, ele é um 10 clássico, e já deixou muito claro que quer voltar para o futebol sul-americano, tá? Ele tá lá no Orlando, ele tá lá em Orlando desde de janeiro de 2023, então tem mais de 3 anos, está indo pro 4º ano já jogando lá na MLS, tem 27 anos, mas ele já deixou muito claro e já deu um parecer para os seus empresários que ele quer voltar para o futebol sul-americano, ou se não ter oportunidade em uma outra grande equipe. Pelo menos é isso, esse sentimento que ele passou. E o valor dele, que era em torno de 10 milhões de euros, né, agora caiu para 8 milhões de euros, segundo o Transfermarkt.
É um jogador de 27 anos, um autêntico camisa 10. Ele joga como 10, sabe jogar aberto também pelos lados aí do campo. Já foi pretendido por algumas equipes, né? Eu vou trazer aqui para você a situação completa dele, ó. Martim Ezequiel Ojeda, 27 anos, 1,79 m, meio campista ofensivo do Orlando City, está lá desde janeiro de 2023, né? E tem contrato até meio do ano de 29. E a grande questão é que eles têm uma opção de compra de 1 ano, tá? Eles têm opção de compra de 1 ano. Ele renovou o contrato em novembro de 2025. Mas a grande questão é que o jogador já está de saco cheio. O jogador ele quer partir para coisas maiores e, consequentemente, ele quer jogar campeonatos maiores, vamos dizer assim. Esse ano, na MLS, nós tivemos apenas 11 jogos. De 11 jogos, ele fez 7 gols. Cara, ele é um 10, mas que finaliza e faz muito gol. Eu vou trazer aqui para você, só pelo Orlando, são 143 jogos, 40 gols e 30 assistências. Pelo Godoy Cruz, 97 jogos, 32 gols e 21 assistências. Não é possível que ninguém ainda tenha feito uma proposta de 8 milhões de euros para trazer esse jogador. E você pode falar assim, Jonas, mas vê o desempenho dele, vê o histórico de lesões dele. Irmão, quase zero. Quase zero o histórico de lesões do Martim Ojeda. Isso faz dele um jogador preponderante, importante e que pode ajudar qualquer time. O Martim Ojeda, para mim, qualquer time do futebol brasileiro hoje, para mim, ele jogaria como titular. Pô, mas no Flamengo, cara, ali pela direita, no Flamengo não sei, no Palmeiras jogaria, no Bahia brigaria fácil com o Everton Ribeiro, eu faria uma bela dupla com o próprio Everton Ribeiro. Mas é um jogadoraço, tá? É um jogadoraço, e se eu fosse o Grupo City, eu faria um esforço para poder trazer esse jogador sem dúvida nenhuma, tá? Outra coisa que eu queria falar com você, amigo torcedor, é referente ao Luciano Juba. Vai esquentando cada vez mais o interesse do Clube de Regatas do Flamengo no Luciano Juba. A gente sabe que o Alexandro ainda não se definiu se vai permanecer ou não no futebol na próxima temporada. Ele vai jogar essa Copa do Mundo, mas ele não sabe se quer continuar jogando ou se ele vai se aposentar. E alguns atletas aí surgem como, vamos dizer assim, o Flamengo surge interessado em alguns atletas para a lateral esquerda, tá? Lá atrás já havia falado do próprio Douglas Santos, né, que também deve para essa Copa do Mundo. Eu acho que o Douglas Santos não deveria ir para a Copa do Mundo, quem deveria ir é o Luciano Juba. Enfim, e o Luciano Juba também está nesse radar. Cara, eu trouxe os números do Luciano Juba não só nesse ano, mas pelo Bahia, né? O Juba ele tem mais participações em gols do que o próprio Everton Ribeiro. Tá? E ele tem se valorizado cada vez mais. O Juba hoje está valendo 11 milhões de euros. O Juba está valendo mais do que o Martim Ojeda, né? Como eu trouxe aqui anteriormente. Então o Juba está valendo 11 milhões de euros. E aqui, ó, o segundo rumores do Transfer Market, Flamengo e Palmeiras estão brigando pelo jogador. E a tendência é que realmente essas equipes cheguem fortes na briga pelo Luciano Juba, até porque a equipe do Palmeiras perdeu o Piquerez, né? E o Flamengo deve perder aí o Alexandro para a próxima temporada. O Alexandro, ele não tá, como eu posso dizer, o Flamengo já tem que procurar, porque ele, para mim, não é um lateral esquerdo aí confiável. E o Palmeiras perdeu o Piquerez, né? Tem o Giai, enfim, outros laterais que não agradam o torcedor, e por isso que o Palmeiras deve para cima do Luciano Juba, que tem chamado a atenção do futebol brasileiro, porque, além de tudo, ele joga de lateral, joga de ponta, enfim, tá? E olha que engraçado, eu abri aqui o Transfer Market, depois aqui você coloca lá no Transfer Market e coloca a fonte, olha que o Transfer Market que ele colocou. Flamengo e Palmeiras estão no mercado em busca de um lateral esquerdo, com 2 clubes sofrendo com frequentes lesões de seus titulares. A posição virou prioridade para a próxima janela de transferência. Nesse cenário, Luciano Juba, destaque do Bahia hoje com 26 anos, entrou no radar de 2 equipes. O jogador tem chamado a atenção pelo desempenho e passou a ser monitorado por Flamengo e Palmeiras como possível reforço para o setor. Qual é a fonte? Jonas Stelman. Aqui, ó, o Transfer Market me citou como fonte, ainda marcou a minha postagem sobre o interesse do Flamengo no lateral esquerdo, Luciano Juba. Muito legal, né? Muito legal. Quando você for no Transfer Market, você vê ali do lado os interesses, você vai ver Flamengo e Palmeiras. Se você clicar ali, você vai ver a minha informação e você vai ser redirecionado direto aí para o meu perfil lá na outra plataforma, tá bom? É difícil tirar o Juba? 11 milhões de euros? Eu acho que dá para vender por mais, hein, Bahia? Dá para vender por mais. Deixe seu like, inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente. É importante demais para o nosso crescimento. Eu sou o Jonas Esteban, meu canal Gol TV. Saudações, tamo junto. Valeu.